Eu não coloquei ainda essa questão lá no Moodle, né, mas é de praxe eu colocar exatamente essa questão que vocês ainda não estão vendo, vocês vão ver agora. Agora vocês estão vendo. Essa é uma questão que já caiu em prova, caiu várias vezes. Eu tenho até a certeza de que ela pode ter caído em algum concurso, sim. Então, esta figura, este gráfico aqui, né? Este gráfico, ele mostra o gráfico desta função. O seno inverso do seno. Nós aprendemos que o f na menos 1 do f de x, ele sempre é igual a x. Por exemplo, se f de x for igual a x ao cubo, nós sabemos que a função inversa é raiz cúbica de x. E se eu fizer f na menos 1 de f de x, isso aqui vai ser f na menos 1 de f de x, corta este com este e vai dar igual a x. Da mesma maneira, eu esperaria que f, né, o seno é o f inverso do f de x, eu esperaria x. Então, seria y igual a x, né? E o resultado teria que dar isso daqui, y igual a x. Agora eu vou fazer este gráfico no computador e não na minha cabecinha, como eu acabei de fazer. Vou fazer ele de 4 vezes 5, 20. Desculpa, 4 vezes 3, 12. Vou fazer ele de menos 15 até mais 15, que é mais ou menos isso que está ali. Aqui eu tenho o nosso programinha que a gente sempre tem usado. Primeiro eu vou fazer o gráfico de y igual a x, que é a resposta que eu esperaria. Vou deixar ela pontilhadinha. Y igual a x. Agora eu vou fazer o gráfico de seno na menos 1 do seno de x. E olha que louco, deu aquele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O engraçado é que se eu fizesse outra função que tem inversa, né? Se eu fizesse, por exemplo, raiz cúbica de x ao cubo, ia dar certinho. Essa aqui até deu certo. Deu certo aqui dentro de um domínio, né? Vamos ver qual que é esse pedacinho de x que ela deu certo, né? Dentro de um domínio restrito ela deu certo. Ela deu certo. Aqui eu dei um pouquinho, né? Quase menos 2, né? Eu diria que talvez 1,5, eu vou dar um zoom aqui. Vou fazer esse gráfico de menos 2 até 2 agora. De menos 2 até 2. Clicar fora. Agora eu fiz o gráfico só de menos 2 até 2. E aí eu percebo que foi mais ou menos de 1,5. Eu vou botar alguns traços. Aqui, um traço vertical. Aqui, ó. E vou colocar mais um traço vertical aqui.
Aí eu consigo perceber que é de menos 1,5 a 1,5, só que isso é verdade. Depois ela começa a subir e descer. Esse 1,5, eu garanto para vocês que é um número que vocês conhecem bem, que é o π sobre 2. Né? A função arcosseno, ela não existe para todo, ela não está definida, é uma função inversa que só está definida se você restringe o domínio da função direta. Ângelo, fale mais fácil, eu não estou entendendo. Então vou falar mais fácil. Eu tenho um domínio da função seno, que são todos os reais, tá? Todos os reais. Eu aplico a função seno, né? E aqui eu vou dizer que eu tenho todos os números reais, mas eu não vou chegar em todos os reais, tá? Eu até vou apagar esse R para não ficar poluído, tá? Simplesmente eu fiz o conjunto dos reais aqui e aqui. Assim que eu aplicar a função seno, eu vou chegar num mundo bem pequenininho aqui, ó. Esse mundo pintado é o mundo dos números que vão de menos 1 até 1. É só esse intervalinho. Tá. Aí, quando você for fazer a inversa, não tem como um mundo tão pequeno virar um mundo tão grande. É impossível. Só tem um jeito disso funcionar. Se você garantir que você não pegou todos os reais, você só pegou os números aqui de menos π sobre 2 até π sobre 2. Você restringiu todo o domínio que a natureza te forneceu. Disse, não, eu só quero de menos 90 mais 90. Aí sim, de menos 90 mais 90 vai de 1 para 1. Tanto é que funciona muito bem. Né? De menos 90 mais 90, y igual a x. Ó. Funciona muito bem de menos 90 mais 90. Agora, se você pegar, por exemplo, o seno de 120. 120, ele está aqui fora. 120 graus, né? 120 graus é 2π sobre 3, tá? 2π sobre 3, que é 120, ele está aqui fora. Contudo, se você aplicar, fazer ele em verdinho aqui, ó, se você aplicar a função seno, ele vai dar dentro desse mundo de menos 1 a 1. Quando você voltar, ele vai voltar por esse caminho aqui, ó. E ele vai voltar dentro dessa bola vermelha. Então, o 2π sobre 3, que estaria mais ou menos aqui, ó. 2π sobre 3 é só fazer a conta, dá mais ou menos 0,6π. Né? Esse aqui é π sobre 2, né? Tá certo, 0,6π aqui. Π sobre 2 é 1,5, né? Π é 3. 2π sobre 3 é mais ou menos o número 2. Então, esse seria mais ou menos o número 2, né? Ao invés dele vir bater aqui em cima, nessa reta aqui, né? Ele vem bater aqui e achando que, na verdade, o ângulo era de 60. Então, a resposta é: essa curva está errada? Não, ela está certa. Ela está certa por quê? Porque a definição dessa função inversa só é possível quando eu restringo o domínio da função direta. Se eu não restringir o domínio da função direta, nem teria inversa, apesar de eu estar louco para dizer que seria essa reta aqui. Mas não, nem tem inversa, nem tem inversa.
Por que não tem inversa? Porque um número não pode saber se ele volta para cá ou para sabe Deus que ângulo. Edsa, você que está trabalhando bastante com as inversas, entendeu isso que eu falei? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Não é tão fácil. Então, eu acho muito interessante a gente fazer uma jogada aqui. Peraí. Então, vamos fazer. Vamos abrir o Excel. Nós já vamos entender bem isso aí. Eu vou trabalhar com graus ao invés de com radianos, que eu acho que vai ser mais fácil para a gente entender. Tá? Então, eu vou colocar aqui o domínio da função direta, né? O domínio do seno, a imagem do seno. Centralizar tudo. Claro que eu não posso colocar os infinitos números reais, mas eu vou colocar de menos 180 a mais 180, de menos 360. Não exagera, né? De menos 180. De 0 a 360. 0 a 360. 0. Agora eu vou variar de 10 em 10. Esse é mais 10. Esses são os ângulos, né? Até 360. Claro que vai longe isso aqui. Deixa até 460, não faz mal. Eu poderia colocar aqui também menos 100, menos 180. De menos 180 até 280. Tá bom. Esse é o meu domínio. A imagem, né, vai ser simplesmente o seno. Igual ao seno desse número aqui, tá? Só que eu tenho que colocar ele em radianos, tá? Então, eu vou fazer desse número, porque essa função seno funciona só em radianos. Para transformar para radianos, é só multiplicar por π e dividir por 180. Tá? Isso é tranquilo. Então, o seno de 180 é 0, vezes 10 a menos 16, tá certo. Eu vou, para facilitar a minha vida, eu vou trabalhar com números com 2 casas depois da vírgula. Tá? 2 casas. Pronto. A mesma coisa, pro lado de cá não precisa, que é tudo número inteiro. Tá? Eu vou agora escolher o maior número que deu aqui dessa lista. O Excel faz isso automático para mim com a função máximo. Tem que ter acento, senão não aparece. Eu não sei por que essas não deveriam ser traduzidas, essas funções. Máximo. Agora eu vou selecionar todas essas aqui. O valor máximo que eu encontrei foi 1. Vou encontrar o mínimo também. Mínimo. Foi menos 1. Vou escrever aqui, ó. Máximo e mínimo. Isso eu fiz por curiosidade, para achar. Então, de fato, até se eu fizer, eu vou fazer um gráfico aqui, porque o gráfico é a melhor forma que eu tenho de visualizar. Eu consegui visualizar para cada ponto que eu tenho, ó, que essa função vai se repetir, sendo que o mínimo é menos 1 e o máximo é mais 1. Bom, fazer a inversa é trocar x por y. O problema é quando eu tenho, por exemplo, esse valor aqui, menos meio. Eu vou para aquele ângulo ou eu vou para esse ângulo? Eu fico indeciso, né? Quando nesse ponto aqui, ó, eu não sei se eu vou para cá
e digo que o ângulo dá uns 210, ou se eu venho para cá e digo que o ângulo dá uns 30, menos 30. Por isso que eu tenho que restringir o domínio da função nesse pedacinho aqui. Bom, então vamos restringi-lo nesse pedacinho aí que vai desde quando a função é menos 1 até quando a função é mais 1. A gente vai descobrir que isso é de menos 90 até mais 90. Agora eu vou fazer o gráfico só de menos 90 até mais 90. Menos 90. E tudo que tiver a mais aqui eu vou apagar. Aqui, ó. Vou apagar. Muito bem. Agora eu fiz o gráfico num pedaço em que ele não se repete, ó, de menos 90 a mais 90. Agora sim eu posso fazer a inversa, porque só nesse trechinho cada x tem um y separado só para ele. Agora sim, daí você poderia me pedir, qual que é o ângulo cujo seno é menos 0,5, né? O mesmo caso de antes. Agora ele não tem 2 para ir, ele só tem 1. Né? Aí você vai dizer, no olho aqui é menos 30 graus, né? Eu vou dar uma espiada aqui. Ó, é menos 30 mesmo. Ó. Qual que é o ângulo cujo seno é menos 0,5? Antes, eu tinha a possibilidade de escolher um ângulo lá de 210 graus também. E eu não posso ter duas possibilidades, posso ter uma só. Agora, se eu tivesse feito o seguinte agora, ó, eu vou seguir agora. Vou longe aqui, tá? Ó, até o ângulo, até exagerei, 7.000, mas deixa. Agora, nós vamos fazer a função inversa, né? Então, isso aqui é a inversa, vou escrever aqui inversa, direta, né? E esse aqui é o x. Função inversa é arco seno, né? Ou o seno na menos 1. Eu vou ver como é que ele chama aqui, é asseno. Eu vou fazer a função inversa desse cara que está aqui. Naturalmente, ele vai dar a mesma coisa que está aqui, só que em radianos. Tá? Para eu ter em graus, é só fazer uma jogadinha aqui, ó, vezes 180 dividido por π. Antes eu fiz vezes π sobre seno, ó. Menos 90. Ele está voltando, né? Claro, se eu faço a inversa da função, fica igual a x. E ele está dando certo aqui, ó. Está dando certo o tempo todo. Mas ele vai dar certo só de menos 90 até mais 90, que é onde nós restringimos o domínio. Até aqui, ó. Até aqui ele deu certo. A partir daqui já deu diferente. Esse é diferente desse. Por quê? Porque nós passamos da restrição de domínio. Vou fazer esse gráfico. Vou ter que escolher um outro, porque isso aí ficou muito feio. Vou pegar esse aqui. Mas é isso aí mesmo. Eu vou pagar esse primeiro, porque você não tem necessidade aqui. Ó, esse. Pronto. Esse é o gráfico, ó, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Igualzinho a esse gráfico aqui. A partir daqui, eu preciso que vocês ou me perguntem
ou vão estudando um pouco mais para entender essa restrição do domínio. Primeiro, a função seno não tem inverso, mas eu quero que tenha. Então, você vai restringir o domínio só naquele pedacinho onde ela é 1 para 1, um x tem um y. Então, ela vai ter inversa desde que seja nesse pedacinho que eu restringi. Igor, Camila, Edsa, Jennifer, João Pedro, Andressa, alguma pergunta disso aqui? Como é que tá? Edsa clareou um pouquinho mais? Sim, tipo, é que na verdade essas daí já fica meio difícil para mim, né, professor? Mas daí, tipo, foi restringido ali do 1,5 a 1,5. Isso mesmo, 1,5 é a mesma coisa que π sobre 2. Tá bem, tá. Agora clareou mais para mim. Às Não, vezes... mas pode seguir. Oi? Por mim pode seguir, clareou mais para mim, mas eu vou dar mais uma estudada, mas por mim pode seguir. Beleza, beleza. Esses feedbacks aqui também, Andressa, são muito bons, porque daí a gente sabe se vale a pena fazer no Excel ou não, de vez em quando, né? Vamos a mais uma função, não tão nova, né? É a função exponencial. Não é nada diferente, né, de uma potência. A única coisa é que agora a potência é função de x. Né? A gente estava acostumado assim com x elevado num número, né? Agora não, agora é um número elevado na x. O que acontece? Se a base, agora é a base elevado na x, né? É um número elevado na x. Se a base for maior do que 1, ele cresce com o x. Se a base for menor do que 1, ele decresce. Você lembra daquele desafio lá de quanto que é 1/2 elevado na infinito? Né? É essa curva aqui, ó. 1/2 elevado na infinito, né? Quando x é infinito, tende a 0. Qualquer número menor do que 1 elevado na infinito é igual a 0. Elevado na mais infinito é igual a 0. Agora, conforme esse expoente fica negativo, aí eu vou ter, por exemplo, 1 sobre 2 na menos 50 é igual a 2 na 50, daí fica um número grande, né? Então, conforme o x fica negativo, eles aumentam de tamanho. Tá? Então, bases menores do que 1, bases maiores do que 1. Esse gráfico aqui acho que é bem mais simples. Né? E quando for igual a 1, claro que 1 elevado a qualquer coisa sempre é 1. Tenho que tomar um cuidado com 1 elevado no infinito, tá? Isso aqui é o capeta, ó. 1 elevado no infinito, você não pode garantir que é 1. Tá? O infinito é um número tão sem vergonha que até 1 elevado no infinito você não pode dizer que é 1. Eu já vou provar por quê. Aqui na frente eu tenho uma prova, eu já volto aqui nesses slides. Aqui, ó. Aqui. Por exemplo, né? Imagina essa função 1 mais 1 sobre x elevado na x. E eu vou colocar no valor de x um número bem grande, né? Se eu colocar um número bem grande, o mamutinho vai pensar assim, ó, 1 mais 1 dividido por um número grande, isso aqui vai dar 0, então vai ficar 1, né? Vai ficar 1 elevado ao número grande, 1 elevado ao infinito, que dá 1. Errado. Errado. Quer ver? Vamos fazer aqui. Primeiro eu vou escrever y de x igual a 1 mais 1 sobre x elevado na x. E agora eu vou calcular y do número grande de 100. 2,7. 100 é número pequeno. Y de 10.000. Beleza.
Esse é um número pequeno, então eu vou fazer assim, y de 9999. Opa, aqui ele fez 1. É que ele... Ah! Eu não fiz uma coisa aqui. Y de 999. 2.716. Tá? Isso é algo que nós vamos entender como limite fundamental, tá? Isso vai ser igual ao número E. Eu vou fazer o gráfico disso, que nós vamos entender melhor a partir do gráfico, né? Y de x e x. Não sei por que ele não gostou. Y, vou colocar só y. Não. Y de x. Então, eu vou colocar essa função aqui, se ele não gostou, que eu coloquei y de x. Tá bravo comigo? Vamos apagar tudo. Tá bom, meu amigo? Vou fazer num novo arquivo. Se você tá bravo comigo, não tem nada de que não tá real. This. Fazer o seguinte, vamos digitar de novo. Esse cara hoje ele tá teimando comigo. 1 mais 1 dividido por x elevado na x. Você deve estar considerando x igual a 1 meio. Então, vou fazer o seguinte. X igual a menos 100, menos 99, até 100. Agora fez o gráfico. Beleza. O que acontece aqui? Ó? Vocês percebem que conforme o x aumenta, ele tende a um valor, né? Ou conforme x diminui, ele tende ao mesmo valor. E esse valor é mais ou menos o valor de 2.7. Eu vou ver isso aqui só ajeitando o zoom. Eu vou colocar aqui 2.8 como valor máximo e como valor mínimo eu vou colocar 2.7. Então veja que ele tende a esse valor, né? Ele vai tender a esse valor aqui, é igual a 2.718. Tá? Se eu colocar uma reta horizontal ali, vocês já vão perceber. Deixa eu colocar aqui 2.6, né? E agora eu vou colocar um tracinho horizontal ali. E um tracinho que tem o valor de E. É para onde ele tende quando esses valores são muito grandes. Ó, vou colocar um valor maior, 10.000, para lá e para cá. Ele vai tender esse valor. Só não apareceu porque eu vou ter que, aqui em cima também, colocar 10.000, né? Senão não vai aparecer. Agora, para onde ele tende. Eu sei que aqui ficou ruim. Eu vou deixar aqui um 5 e aqui um 0. Mesmo assim ficou... o zoom pegou demais. Vou tentar fazer um novo gráfico para ver se ele vai ficar melhor. Insert plot. Vamos lá. X. O 10.000 ele já ficou grande demais, né? Vou fazer 1.000 para ver se aparece melhor. O 100 era perfeito. Menos 1.000 até 1.000 mesmo assim, ó, não ficou legal?
no 100. Ah, claro, menos 99, ó. Menos 1.000, aqui tem que ser 999. Seu anjo. Agora aparece bem para, né, que ele vai entender a esse valor que vale E, que o E é 2,7, né, que é esse valor aqui dessa linha preta. Bom, e aparentemente isso é 1 elevado no infinito, né? Porque 1 mais 1 sobre infinito daria 1 mais 0, que é 1 elevado ao infinito. Então, sempre que tiver 0 e infinito, as coisas são complicadas, elas não são nunca tão óbvias. Bom, vamos traçar o gráfico dessa função. Isso agora não é tão difícil, porque você sabe que o gráfico de 2 elevado na x, você já sabe o gráfico de 2 elevado na x, você já sabe que é isso aqui, ó. Isso aqui é 2 elevado na x, sendo que onde ele cruza o eixo do y é 1. Tá? Isso nós vimos aqui no slide anterior, né? Todos cruzam aqui. E 2 é uma base maior, né? Uma base maior do que 1, então ele vai crescer. Menos 2 elevado na x, você já sabe, né? Y igual a 2 elevado na x é esse cara daqui. Menos y igual a 2 elevado na x é o segundo cara que eu vou desenhar aqui, que é um cara para cá. Ó. É só trocar, né? Só refletir em torno do eixo x. Né? Só que eu quero desta função aqui, que é um pouco diferente, né? É y menos 1 igual a menos 2 elevado na x. Né? Na x menos 0, até vou colocar aqui. Então, eu vou pegar esse gráfico, que é menos 2 elevado na x, né? E vou subir ele uma unidade. Como aqui era o 1, obviamente aqui é o menos 1. Então, eu sei que ele vai cruzar agora aqui, ó. Ele tenderia a 0, mesmo porque aqui ele tende a 0. Agora aqui ele vai tender a 1 positivo, né? Porque todo o gráfico subiu de uma unidade. Por quê? Porque é y menos y0 igual a f de x menos x0 que a gente fez. E esse menos para dar a reflexão. Isso não é tão difícil, né? Nós já vimos no passado, apenas aplicamos a uma função exponencial. Bom, esta azul aqui é uma função exponencial com base maior do que 1. Como é uma função, a gente espera que tenha uma função inversa, e se não tiver inversa, a gente dá um jeito restringindo o domínio. Mas não é o caso. Né? Aqui, cada x tem um y, cada x tem um y correspondente. Então, essa função tem inversa. A inversa é o espelho em torno da reta y igual a x. A inversa de b elevado na x, ela é escrita como log na base b de x. Tá? Então, logaritmo é a função inversa da exponencial. Seria mais fácil, né? Se fosse escrito como no computador. B na x do computador, você provavelmente iria escrever assim, ó, exponenciação de b elevado na x. E daí o log de b na x, provavelmente, depende da linguagem de programação, você escreveria log, né, na base b de x e diria que uma é inversa da outra, né? Mas é a mesma coisa.
né? Assim como nas funções exponenciais, quando x igual a 0, elas sempre valem 1, né? Nas funções logarítmicas, em y igual a 0, elas sempre valem 1. Tanto é que todas elas passam por 1, né? O log em qualquer base, o log de 1 é 0, em qualquer base. Pelo mesmo motivo que todo número elevado na 0 é 1, né? O log de 1 em qualquer base é 0. Chamo a atenção para uma base muito especial, que é log na base E. É tão especial que, de vez em quando, se escreve simplesmente ln de x, né? É a mesma coisa que log na base E. Vamos a algumas aplicações. Encontre x, tal que log de x igual a raiz de 2. Só tem um jeito aqui. Eu vou fazer, né? Quando não tem base nenhuma, é sempre base 10. Então, eu vou fazer 10 dos dois lados. Eu vou levar, vou aplicar uma exponenciação. Então, vou fazer 10 elevado na log na base 10 de x é igual a 10 elevado na raiz de 2. Apliquei a mesma operação de ambos os lados, né? Agora, aqui eu fiz a função inversa daquela função. É a mesma coisa que não fazer nada, né? Então, a função inversa da função, direto. Simplesmente vai ficar x. X igual a 10 elevado na raiz de 2. Essa é a resposta. Claro que você poderia também jogar na calculadora e achar esse valor aqui. Vamos à letra B. Eu tenho aqui log na base E de x mais 1 igual a 5. Como eu isolo esse x? Não é uma tarefa tão difícil. Eu vou fazer E elevado na log na base E de x mais 1 igual a log na base E de 5. A inversa da direta, ou a direta da inversa, é o que está aqui dentro. Então, fica assim, x mais 1 igual a log na base E de 5, ou ln de 5, que é a mesma coisa. X igual a ln de 5 menos 1. E você acabou de achar o... E vocês acabaram de perceber que eu fiz uma coisa errada, né? Eu tenho esta igualdade e para eliminar esse log, eu apliquei E desse lado. Então, eu tenho que aplicar E do outro lado também. Eu apliquei justo a inversa. Não poderia estar mais errado. Então, E elevado na tudo isso aqui, que está aqui, ó, E elevado a tudo aquilo lá, é igual a E elevado na 5. Agora sim, corta essa com essa, daí vai ficar x mais 1 igual a E elevado na 5, x igual a E na 5 menos 1. Esta é a resposta. Ou você coloca também 147, também é a resposta. Agora, esta última, ela não é mais tão simples, né? É muito legal fazer assim, 5 na x igual a 25. Ah, 5 na x igual a 5 ao quadrado, corta x igual a 2, né? Essa é muito linda.
né? Especialmente se eu estou no ensino médio. Agora, na vida real, nem sempre é tão lindo, né? A gente tem que tentar resolver equações do tipo 5 na x igual a 7, né? Aqui a coisa complica mais. Como é que eu vou tirar esse x ali de cima? Bom, eu vou fazer assim, ó. Log na base 5 de 5 elevado na x igual. Bom, veja bem, eu apliquei log de um lado, vou aplicar log do outro lado também. Log na base 5 de 7, né? Apliquei log na base 5 aqui, vou aplicar log na base 5 lá. Agora eu faço a inversa da direta, eu fico com x. X é igual a log de 7 na base 5. Nenhuma calculadora vai saber calcular log, olha, as poucas vão saber calcular log de 7 na base 5, mas existe uma propriedade dos logaritmos que diz que log de 7 na base 5 é igual a log de 7 dividido por log de 5, né? E esse aqui pode ser em qualquer base. Eu vou colocar na base 10, porque as calculadoras sabem fazer na base 10. E se você fizer isso na calculadora, você vai achar o número, né, aproximado de 1,21 e descobrir o x. Tá? Você acabou, então, de descobrir que 5 elevado na 1,21 é igual a 7. Muito louco. Como é que eu vou levar 5 na 1,21? Mas é isso mesmo. Eu vou conferir, né? A gente é muito desconfiado. 5 elevado na 1,21. Olha lá, igual a 7. Claro que eu não coloquei todas as casas, né? Se eu quisesse todas as casas, eu deveria ter colocado log de 7 na base 10 dividido por log de 5 na base 10. Né? Mas vocês acreditam em mim. Vamos a uma aplicação, né, no espaço. Né? Vai que aqui alguém trabalhe na NASA. Né? Sempre pode acontecer. De algum lugar, essas pessoas têm que vir. Um satélite, já estou treinando vocês do inglês aqui. Um satélite que necessita de 7 watts de potência para operar em capacidade máxima é equipado com uma fonte, né, com uma bateria, uma fonte radioativa, vou traduzir isso aqui, né, o qual a potência de saída em watts é dada pela equação. Então, esta é a equação da potência que a bateria do satélite fornece, né? Claro que essa potência ela não poderia acabar nunca, né? Mas se eu olhar para o gráfico, né? P pelo tempo, né? Ou pelo x, né? Esse número aqui ele é maior do que 0, né? Aliás, esse número aqui, 75e, ele é maior do que 0, né? O e é 2,7, então vamos arredondar para 3, ele é maior do que 0, né? Um número maior do que 0, elevado num x negativo, né? Ele é esse gráfico aqui, ó. Claro que esse valor aqui, agora, em t igual a 0, né, em x igual a 0 seria 1, nesse caso não é 1 porque é 75e, né? 75 vezes 3 vai dar um número bem grande, né? Bom, então, claro, e não existe tempo negativo, outra coisa. Então, na verdade, esse gráfico, né, na prática, P por T, ele começa aqui e ele vai caindo até 0. E esse valor inicial aqui é 75e. Né? 75 vezes E, porque quando T é igual a 0, 75 vezes E, porque quando esse 75 só 75. Por quê? Porque E elevado
Na 0 é 1. Então é só 75, o seu Ângelo se enganou. Só 75. Então, o gráfico é esse aqui. E ele começa em 75 watts no tempo igual a 0 e a potência vai caindo conforme o tempo passa. E não faz o menor sentido eu desenhar para lá, né? A potência é maior no tempo negativo, porque o tempo só vai para frente, pelo menos por enquanto. Bom, ele disse onde t é o tempo em dias em que a bateria é usada. Quanto tempo, né, pode o satélite operar na carga, na sua capacidade máxima operativa, né? Bom, ele precisa de 7 watts. Né? Então, eu vou descobrir quando que P é maior do que 7, né? Na verdade, eu vou achar quando ele é igual a 7. P vai ser igual a 7 por aqui, ó. Daí eu vou ter que achar esse, vou chamar de T0 quando ele for 7 watts. Vou fazer assim, ó. 7 é igual a 75 vezes E na menos T sobre 125. Agora eu isolo o T. Né? Vou chamar esse cara aqui de T0, inclusive. É fácil de isolar esse T0. Como fácil? Bom, primeiro passa esse 75 dividindo. 7 dividido por 75 é igual a E na menos T0 dividido por 125. Agora, como eu tiro esse T0 lá de cima? Aplica log dos dois lados. Então, vou vir aqui para baixo. ln, que é o log na base E, de 7 sobre 75, é igual a ln de E elevado na menos T0 sobre 125. Agora, função inversa da função direta, só sobrou menos T0 sobre 125 igual a ln de 7 sobre 75. Você vai saber que T0, vou colocar aqui menos T0, é igual, passo 125 por outro lado multiplicando, né? 125 vezes ln de 7 sobre 75. Eu vou fazer essas contas aqui, até parece que o tempo vai dar negativo, né? Coisa mais estranha. Primeiro eu vou fazer essa conta aqui, ó. Tempo negativo? Não pode, né? A gente sabe que se der negativo a gente fez alguma coisa bem errada. Né? Mas a esperança é a última que morre, né? Eu vou... Vai que esse ln dá algum negativo aí. Né? Então, eu vou fazer 125 vezes... A minha esperança é que ln de 7 sobre 75 seja negativo. E tá? ln do número menor do que 1 é negativo. Menos 296. Então, eu chego à conclusão que menos T0 é menos 296, ou seja, T0 igual a 296 dias. Esse satélite, ele consegue operar quase um ano na sua capacidade máxima. Mas, um satélite só fica um ano no céu? Claro que não, né? Mas ele carrega aqui com as placas solares. Né? Então, é um baita coeficiente de cagaço aí nessa fonte, porque ele vai ficar apenas no máximo, sabe Deus, né? Se ele for geoestacionário, ele fica no máximo 12 horas sem luz. Se ele não for geoestacionário, se ele for mais lento, né? Normalmente não é o que acontece, eles são mais rápidos, né? Mas nunca ele vai ficar 296 dias sem luz. Né? Mas, como essas missões espaciais são muito caras, vale a pena você trabalhar com coeficientes de cagaço enormes, né? Porque eu não consigo nem imaginar o custo de uma viagem para fazer uma manutenção num satélite. Provavelmente nem vale a pena, né? Melhor deixar o satélite se ir embora e, quando for, levar outro.
Imagino. Vamos aqui a uma questão agora puramente matemática, né, para a gente treinar um pouquinho mais. O anterior foi de aplicação, né? Aqui é puramente matemática. Isole o x. Como eu vou isolar o x dessa equação? Claro que eu vou tentar aplicar logaritmo, eu vou tentar fazer alguma coisa, né? Não me parece nada fácil, mas primeiro eu vou passar esse 2 para lá multiplicando, aí eu vou ficar com e na x menos e na menos x igual a 2. Bom, já assumi com a fração, odeio fração. Só que eu não posso colocar nada em evidência, não adianta eu fazer um ln de tudo isso aqui, não vai me resolver em nada. ln de tudo isso aqui igual a ln de 2, será que resolveria? Vamos tentar aqui. ln de e na x menos e na menos x igual a ln de 2. Né? Eu não posso cortar esse com esses dois, não tem nada a ver. Isso não me adiantou em nada. Bom, eu vou tentar outra abordagem. Bom, só me resta fazer o que eu não queria fazer. Eu vou fazer e na x menos 1 sobre e na x. Vou tirar esse expoente negativo, porque isso também é um problema, igual a 2. Voltei à fração. Bom, é aquela coisa, você nasceu pobre, desistir não é uma opção. Então, eu não queria fração, mas agora eu vou ter que encarar, não tem outra opção, vou ter que trabalhar. Então, e na x, vou tirar o mínimo dessas duas, né? E por que não? Já aproveita e tira o mínimo dos dois lados. Aqui é sobre 1, aqui é sobre 1. E na x dividido por e na x da e na x vezes e na x da e na x ao quadrado. E na x ao quadrado. E na x dividido por e na x, 1 vezes 1, 1. Menos 1. Aqui e na x dividido por e na x, e na x dividido por 1 e na x, vezes 2, 2 e na x. Agora, posso cortar esse com esse, assumiu a fração, foi legal. Agora, e na x, ou e na 2x, que seja, né? E na x ao quadrado, menos 2 e na x, menos 1 igual a 0. Isso aqui eu posso dizer que é 1 ao quadrado menos 2u menos 1 igual a 0. Isso aqui virou uma equação do segundo grau, né? Isso eu sei resolver e os valores de u são esses aqui, ó. U' é igual a 1 mais raiz de 2 e u duas linhas é 1 menos raiz de 2. Mas você me pediu x e não 1. Então, calma lá. Agora, você disse que u era igual a e na x para resolver. Então, você vai dizer e na x, né? E na x' é igual a u'. Então, e na x' é igual a 1 mais raiz de 2. Vai fazer o ln dos dois lados, né? Então, aqui vai ficar ln de e na x'. Eu vou reescrever isso aqui para caber e ficar mais bonito, né? Primeiro, e na x' é igual a u'. U' é 1 mais raiz de 2. 1 mais raiz de 2 é um número positivo, né? Agora você vai aplicar o ln dos dois lados, porque você quer descobrir o x'. ln desse cara aqui é igual a ln daquele cara lá. Corta essa com essa, vai ficar x' igual a ln de 1 mais raiz de 2. ln de 1 mais raiz de 2, você vai fazer as continhas, vai dar 0,881.
Achamos o x', vamos ao x duas linhas. E na x duas linhas é igual a u duas linhas, e u duas linhas é 1 menos 2 raiz de 2. 1 menos, vou colocar um pouquinho mais para a direita. 1 menos 2 raiz de 2. Ah, eu sou inteligente, vou usar, né, a mesma regra. Né? Agora, corta esse com esse, vai ficar x duas linhas igual a ln de 1 menos raiz de 2. Eu não sei de onde eu tirei o 2 raiz de 2, é só raiz de 2 ali em cima. Esse saiu da... É só raiz de 2, conforme a gente consegue ver aqui. Quanto que é ln de 1 menos raiz de 2? Aqui que eu tenho que pensar, meus irmãos. Bom, isso aqui é um número negativo. Não existe ln de número negativo. O domínio nos reais não existe. Então, não existe x duas linhas. A solução é só essa. É x igual a 0,88881. Tá? Quando x for igual a 0,9, mais ou menos, isso aqui é igual a 1. Inclusive, vamos fazer o gráfico, né? Eu adoro um gráfico. Né? Vamos fazer aqui um gráfico para ver se isso é verdadeiro. E elevado a x menos E elevado a menos x sobre 2. X. Eu quero ver quando que isso é igual a 1. É lá em 0,8, então vou fazer o gráfico só de menos 1 até 1. Menos 1 até 1. Olha aqui, ó, meus irmãos. Isso tem cara de ser verdade. De menos 2 até 2, para não ficar tão... Menos 2 até 2. Eu vou colocar agora um horizontal e um vertical. Quando que ele é igual a 1? Ele é igual a 1. Vou digitar aqui. 0,881, né? Exatamente ali, exatamente ali a função e não tem outro valor, não tem outro valor. Você pode fazer o gráfico de menos 20 a 20, que você vai ver que não tem outro valor, é só aquele valor ali, né, que essa igualdade existe. Andressa, ficou tranquilo? Ricardo, João Pedro, Klein? Alguém? Opa, Andressa. João Pedro, se estiver aí, mande algum sinal. Tá me ouvindo? Estou tentando receber a entidade. Ah, tô, sim, beleza. Não é tão simples, né, João Pedro? Essas coisas aí, elas exigem. Agora nós temos uma semaninha aí sem cálculo 1, é que nós temos essa pegada aí de 2 dias seguidos, e o que eu vejo com muitos bons olhos é bom porque começa e termina, e tudo eu acho melhor do que se fosse tipo terça e quinta, sabe? Eu acho que terça e quarta, no fim da terça, no começo da quarta, né, é puxado, mas por um lado é bom, né? Isso aqui nós já vimos. Né? Aqui é a mesma coisa, né? Esta função aqui, ó, né, que é a função o famoso 1 elevado, uma das formas de escrever 1 elevado na infinito, né? E que a gente vê que esse 1 elevado na infinito é muito louco, né? Tende a esse número tão bonito que nós chamamos de número E. Claro que ele tem infinitas casas, assim como o π tem infinitas casas. Algumas propriedades, né, todas que a gente já viu, mas que eu acho que convém repetir, né, por que não? Um número que não é zero elevado a zero dá 1. Né? Então, de forma geral, a gente diz que todo número elevado a zero dá 1. Né? Assim como log de 1 em qualquer base dá 0. Acho que é mais fácil de ler isso aqui do que explicar. Né?
Agora vamos a domínio e imagem. O domínio da exponencial são todos os reais. E a imagem é um perigo. Ó. Vamos fazer o gráfico aqui da exponencial. O gráfico da exponencial é isso aqui, ó. O domínio são todos os reais, a imagem só são os reais positivos. Agora, das logaritmas, o domínio só são os reais positivos. E a imagem é de menos infinito a mais infinito. Então, agora, em casa, eu vou pedir para que vocês deem uma olhadinha nessa tabela e compreendam cada linha dela. A parte mais difícil a gente já fez. Aqui nós temos propriedades dos logaritmos. Vão ser muito... Isso tem que decorar, igual a tabuada, tá? Então, tem algumas coisas que a gente tem que saber de cor, não tem choro, né? Por exemplo, B elevado na A vezes C é igual a B na A mais C, desculpe, na A mais C é igual a B na A vezes B na C. Vocês se lembram, né, sem fazer força nenhuma dessa propriedade, né, que se eu tenho um produto com bases iguais, né, conserva a base e somos expoentes. Né? Tenho até essa regra na cabeça. Isso aqui é a mesma regra, ó. Conserva a base, né, e somos expoentes. Né? É a base é a regra da função inversa. Aqui também é uma espécie de soma, né? Só que seria A, como se fosse A vezes C na menos 1, né? Daí seria C na menos 1, e esse menos 1 ele tomba aqui para frente, né? Tanto é que existe aqui log de A na base R, né? Esse R ele tomba aqui para frente e é a mesma coisa. Então, essas três aqui tem que estar decoradas, né? Mesmo porque essa última é a mesma coisa que essa penúltima, né? Porque isso aqui é como se fosse um C elevado na menos 1, né? Daí esse menos 1 tomba e daí vira aqui. E esta aqui, separadinha, é a regra da mudança de base. A maioria das calculadoras, por exemplo, não sabe calcular log de 5 na base 7. Tá? Daí você vai fazer log de 5 dividido por log de 7, que é a mesma coisa. Aqui embaixo tem um exemplo. Ó. Log de 5 na base 2 é igual a ln de 5 dividido por ln 2, que dá a mesma coisa. Vamos ao nosso último exercício da aula de hoje. Né? Vocês já devem estar um pouquinho cansados, imagino eu. Que é sobre o lançamento, o barulho do lançamento de uma nave espacial. Então, quando uma nave ela é lançada, ela gera um barulho muito alto, né? E a gente não tem noção ainda de decibel, mas é de 150 decibéis, é um número muito alto. Isso próximo à plataforma de lançamento. Uma pessoa exposta a esse nível de som, ela vai ficar surda, né? Vai sofrer danos sérios físicos. Talvez não só ficar surda, como talvez a onda de choque até machuque fisicamente a pessoa. Por comparação, a buzina de um carro a 1 metro de distância tem um som de 110. Poxa, mas a buzina no máximo vai me dar uma dorzinha, mas não vai me deixar surdo. E parece que é tão pouca diferença, né? Bom, qual que é a razão da intensidade sonora, né? Quantas vezes mais barulho faz uma nave espacial partindo do que a buzina de um carro? Bom, me parece que não é. Parece que é só, né? Você olha aqui, ó, 40 decibéis, é pouco. Mas primeiro eu tenho que entender o que são decibéis, tá?
decibel é uma unidade de medida de barulho que não é tão óbvia, tá? Mas é muito usada. Tá? A definição de decibel é 10 vezes o log da potência sonora dividido por uma potência sonora padrão, que não muda. Esse zero é padrão. O que é o I0? É a potência sonora do menor som que eu consigo escutar. A potência sonora do menor som que eu consigo escutar é 10 da menos 12 watts por metro quadrado. Tá? Então, pegou aí a média da população, que ele consegue escutar o menor barulho é 10 da menos 12. Né? Eu até poderia descobrir quantas vezes é o som da buzina. Né? Vamos fazer essa continha, seria interessante. Né? Então, o som da buzina é 110, né? 110 dB é igual a 10 vezes o log, né, da potência sonora da buzina dividido por 10 da menos 12. Eu consigo descobrir aqui, eu posso colocar até dividido por I0, né? Vou colocar dividido por I0 mesmo, porque é essa medida padrão da menor. Depois, no final, eu multiplico, se eu quiser saber, em watts por metro quadrado. Deixei 0 aqui mesmo. Passo 10 para lá dividindo, fica 110 dividido por 10, igual a log do I da buzina pelo I0. Agora, faço 10 elevado a, né? Corto, né? 10 elevado a dos dois lados. Então, vai ficar 10 elevado na 11. É igual a I da buzina sobre I0. Bom, veja que a buzina, ela é 10 na 11 vezes mais barulhenta do que um som tipo... 10 na 11 é muita coisa, né? Vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1.000, milhão, bilhão. É 10 bilhões de vezes mais barulhenta do que um... faz sentido. Eu vou ver quanto mais barulhento que a plataforma de lançamento é. Certamente é um absurdo, né? Eu vou fazer a mesma conta, né? Vou mudar de cor. Vou fazer 150 igual a 10 log de I do foguete dividido por I0. Né? Aí eu passo 10 dividindo, corta, vai ficar 10 na 15. 10 na 15 é igual a I do foguete dividido por I0. Né? Então, eu sei que o I do foguete é 10 na 15 vezes maior do que o... 10 na 15 é o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Meu Deus! É melhor trabalhar com potência de 10. Então, eu sei que o I do foguete é 10 na 15 vezes o limiar que eu consigo escutar. O I da buzina, que já é alto, é 10 na 11 vezes o limiar que eu consigo escutar.
quantas vezes o I do foguete é maior do que o I da buzina? É só fazer o seguinte, 10 na 15 e 0 dividido por 10 na 11 e 0. Nem preciso saber o I 0, corta. Isso aqui vai dar I do foguete pelo I da buzina igual a 10 na quarta. Eu sei que o I do foguete, então, é 1, 2, 3, 4. 10.000 vezes mais forte do que o I da buzina. No mínimo vai me deixar surdo. A buzina já me dói o ouvido, imagine um foguete 10.000 vezes mais poderoso que a buzina. Então, certamente vai fazer um estrago bom. Yasmin, você que não gosta de falar, Yasmin, está entendendo que essa história aqui do foguete que eu calculei? Como é que está? Só escuta os grilos? Não muito. Sim. Não é fácil, né? Eu vou repetir. Igor, como é que tá? Igor, todos. Jennifer, por favor. Estão aí, Igor e Jennifer? Camila já escreveu, obrigado. Sim é que tal ou sim é que entendeu, Jennifer? Ah, tá. Esse é o mesmo, né? É o mesmo. Tá. Então vamos lá. Beleza. Vamos lá. Primeiro eu tenho que saber o que é decibel, tá? A definição de decibel. O ideal seria sempre ser fornecido a potência e não o decibel, né? A potência é quantos watts, a concentração dos watts, né? É o que chega no meu ouvido. Chega no meu ouvido os watts por metro quadrado e não os decibéis. Mas, por alguma razão, né, esse decibel foi utilizado, né, certamente tem uma boa razão para isso, eu não sei qual é. Né, e são usadas grandezas logarítmicas que podem enganar, né, não é igual a linear. Você sabe que na linear dobrou a potência, dobrou o estrago. Na logarítmica já não é bem assim, se dobrou a potência, não é linear o negócio, né? Tanto é que o gráfico de algo linear é assim, e o gráfico do logaritmo é isso aqui. Quer ver por quê? Vamos fazer uma continha aqui bem fácil que vocês já vão entender. Eu vou fazer aqui o log de um número, o log de 50. O log de 50 dá 1,7. Agora eu vou fazer o log de 500. Né, que dá 10 vezes mais, não vai dar 16. Não dá nem 3. Né, então não é proporcional assim, não é diretamente proporcional. Ele tanto não é proporcional que aparentemente você pensa que o barulho de uma buzina é igual ao barulho do lançamento de uma nave espacial. Né? Então, agora eu vou calcular qual que é a potência do som de uma buzina. Para eu fazer isso, eu vou usar aqui a definição de decibel. Né? A buzina faz um barulho de 110 decibéis. Então, a potência, eu vou calcular agora. Né? 110 é igual a 10 vezes o log da potência dividido pela potência padrão. Potência padrão é aquela potência mínima para eu escutar alguma coisa.
Agora, para encontrar esse I que eu quero encontrar, eu vou fazer 10 elevado a tudo isso aqui dos dois lados. Antes de fazer 10 elevado, eu vou simplificar um pouquinho, tá? Vou simplificar um pouquinho, que é possível uma simplificaçãozinha. Eu vou cortar esse zero com esse zero. Agora sim, eu vou fazer 10 elevado a tudo aquilo e 10 elevado a tudo aquilo. Aqui vai ficar 10 na 11. 10 elevado na 11 é igual... Agora, este 10 corta com esse log, né? Porque esse log é na base 10. É igual a I dividido por I0, né? E esse I é o I da buzina. Eu sei que o I da buzina é igual a 10 na 11 vezes o limiar do escutar do ser humano. Agora eu vou encontrar a potência do foguete. A potência sonora, só o barulho que ele faz. Então, eu sei que o barulho que ele faz é de 150. E 150, pela definição lá do decibel, é igual a 110. 110 igual a 10. Vezes o log da potência do foguete dividido pela potência mínima para eu escutar. Corto esse zero com esse zero. 10 elevado nesse número igual a 10 elevado naquele número. 10 na 15. 10 na 15. Bom, este 10 corta com esse log na base 10. Igual a I do foguete dividido por I0. O I do foguete é igual a 10 na 15 vezes o limiar do escutar. Quantas vezes o foguete faz mais barulho do que a buzina? Bom, é só dividir I do foguete por I da buzina. A potência do foguete é 10 na 15 o limiar do escutar. E a potência da buzina, é só olhar aqui do lado, é 10 na 11 o limiar do escutar. Corta esse com esse, não precisa nem saber esse valor aí. Isso vai dar 10 na quarta, ou seja, 10.000 vezes. O barulho de um foguete partindo é 10.000 vezes superior ao barulho de uma buzina. Quem que escreveu mais ou menos aqui? Alguém me escreveu mais ou menos aqui antes. A Yasmin, não muito. Yasmin, melhorou? A partir de agora, vai depender bastante do nosso estudo, né? Eu tenho aqui algumas questões a assinalar, né? Eu vou pedir para que vocês façam essas questões, façam o Enfocando Conceitos e façam a questãozinha que eu vou colocar no Moodle lá ainda hoje. Tá? Qualquer dúvida, vocês perguntem, né? Mas a parte formal aqui da aula já terminou, né? Um grande abraço a todos aí e até mais, meus caros. Vou parar a gravação, né? A partir daqui vocês podem perguntar qualquer coisa, né? Já parei a gravação.